Olá, nossa aula de hoje será uma aula de português e nós iremos retomar o assunto da aula passada. Na aula passada, nós estudamos páginas de jornal, né? Acredito que todos vocês lembram que nós estudamos páginas de jornal. Os jornais, eles são divididos em seções. Eles são divididos por temáticas, né? Tem a temática do esporte, da cultura, da política, de entretenimentos, dos classificados. Então, geralmente, as pessoas, quando elas vão ler o jornal, elas selecionam a temática que elas querem, né? Que elas mais gostam. Os que gostam de política vão diretamente para a temática da política. Quem gosta dos classificados, quem está interessado em alguma coisa nos classificados, vai diretamente para os classificados. Então, os leitores de jornais, eles não lêem aquele jornal todo, várias páginas, como muitos pensam, né? Eles escolhem pelas temáticas. Falando nisso, vocês já venderam ou compraram algo pelos classificados de jornais? Hoje nós iremos conhecer um poema que ele foi produzido a partir de um classificado de jornal. Ele foi produzido por Almir Correia. Eu irei fazer a leitura desse poema e vocês irão ouvir. Somente ouvir por enquanto, né? Depois eu irei fazer umas perguntinhas e vocês irão fazendo as anotações no caderno, para na hora da atividade vocês não terem dúvidas, né? Sem pulgas. Sem as pulgas mais gostam... Desculpa. Nem as pulgas mais gostam de mim. Foram todas embora na semana passada. E ontem fui quase atropelada. Mas ainda estou aqui. Mal me quer bem te vi. Talvez uma criança ainda me veja, me queira, me pegue, me leve, me guarde, me ilumine. Não peso quase nada, como um pouquinho, mas não economizo no carinho. Esse é um poema de Almir Correia, como eu já havia falado, e ele foi produzido baseado em um classificado de jornal, né? Aqui, não sei se dá para vocês verem, aqui ao lado do poema temos uma cadelinha. Sem pulgas, o nome do poema. Então, quem era que era sem pulgas aqui? Era a cadelinha, né? Então, a cadelinha aqui é o eu lírico do poema. O que é o eu lírico do poema? O eu lírico é a voz que fala no poema. Não confunda eu lírico com autor. Autor é quem produz o poema, é quem escreve o poema, é o autor. E o eu lírico é a voz de quem está no poema. No caso aqui, nem as pulgas mais gostam de mim. Foram todas embora na semana passada. Quem é que está falando isso? Essa é a falinha de quem? Da cadelinha. Então, o eu lírico desse poema é a cadelinha, né? Outra coisa que vocês precisarão entender para fazer a atividade é a diferença entre a palavra mais e mais. Aí vocês poderão perguntar, tia, não é a mesma coisa? Eu escrevo a mesma coisa. Quando eu quero, eu escrevo mais e quando qualquer outra hora eu escrevo mais. Não é a mesma coisa. A palavra mais, ela dá a ideia de intensidade, de adição, de acréscimo. E a palavra mas, ela dá a ideia de oposição. Eu posso substituí-la pela palavra porém, contudo, todavia. Vejamos aqui nessa frase. Ponha mais leite. Mais leite, aqui a palavra mais é com i porque dá a ideia de quantidade, de acréscimo. Ponha mais leite no café, mas não coloque açúcar. Aqui eu posso substituir, porém não coloque açúcar. Então, ponha mais leite no café, mas aqui eu poderia substituir por porém, contudo, portanto, não coloque açúcar. Então, vocês deverão
analisar o contexto, analisar as frases direitinho, antes de completar com a palavra mais e com a palavra mas. Vocês irão fazer agora no livro de vocês 6 questões. Vocês irão apenas responder as questões, né? Temos a primeira. Na primeira questão, você deverá realizar a leitura do poema e responder as outras questões, né? Então, a nossa aula de português de hoje, ela finaliza por aqui na aula de português do livro. Qualquer dúvida na hora de fazer atividade, me mande mensagem, me ligue, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá certo? Tenha todos um bom dia e até nossa próxima aula.